com Humberto Mascarenhas, especialista em imóveis, e a presença do Dr. Anailton Góes, especialista em direito imobiliário. Humberto, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Cidade em Pauta. Bom dia. E hoje vamos tratar desse assunto aí que é tão polêmico do mercado imobiliário, que é o atraso na entrega dos empreendimentos, que infelizmente vira e mexe, acontece, e você vai entender até onde é legal e até onde vai o seu direito. E para isso, temos o nosso convidado. Bom dia, doutor Anailton. Bom dia, Humberto. Bom dia aos demais amigos da bancada. Bom dia aos nossos ouvintes. Realmente, Humberto, quando o imóvel atrasa, ele não atrasa só a obra, né? Ele atrasa o sonho de uma família, às vezes. Então, por isso, a gente precisa conversar aqui sobre quais são os direitos aí dos adquirentes quando essa situação ocorre. Pois não, o papo então agora entre Humberto e Dr. Anailton, são especialistas no assunto. Com vocês. Doutor Anailton, eu quero começar perguntando quando podemos considerar que houve um atraso na entrega de um empreendimento na planta? Bem, Humberto, o atraso ocorre quando a construtora ela não entrega aquele imóvel no prazo previsto em contrato, já considerando já o eventual prazo de prorrogação, a tolerância, na verdade, né, que a jurisprudência entende como sendo de 180 dias. Então, muitos compradores eles acabam olhando apenas aquelas datas que foram previstas ali quando da oferta da venda, né, dos anúncios, mas o que realmente tem que ser pego como base é a data contratual. A gente observa, doutor, que esse é um dos pontos que faz com que as construtoras mais ganhem credibilidade. É a entrega dentro do prazo, né? Porque quem compra um imóvel na planta faz um investimento alto em algo que ela não está vendo. Imagina, tem pessoas que investem 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões em um sonho, porque ela não está vendo. Quem compra na planta está pagando caro por algo que não existe ainda. Então esse problema, infelizmente, acontece às vezes e é importante você entender como resolver. Doutor, e quais são os principais direitos do comprador quando a entrega da casa ou apartamento não ocorre na data que acontece o atraso? Bem, quando ocorre esse atraso, né, o comprador ele pode ter direito a uma indenização por prejuízos materiais, né, quando se configura que ele teve perdas em relação àquele atraso, o chamado lucro cessante, quando às vezes a pessoa adquire aquele imóvel com o objetivo de locação, então isso gera um lucro cessante. Tem direito também a pleitear o ressarcimento dos aluguéis pagos durante aquele período que se extrapolou, né, o prazo de entrega. E também tem a questão do congelamento de juros de obra, porque hoje, quando você financia o imóvel, até que ocorra a entrega efetivamente daquele imóvel, o que você fica pagando para o banco, na verdade, é o juros de obra, ou seja, é um valor que não é debitado do seu saldo devedor. Então, gera alguns direitos para o adquirente. Só que a gente tem que ter cuidado, porque nem todo atraso ele gera automaticamente um dano moral, né? Precisa haver uma comprovação de que, de fato, aquilo ali gerou um dano e que precisa ser de forma justificada, né, pela própria construtora, caso ocorra esse atraso. Doutor, eu ia fazer uma pergunta, você já respondeu, né? Que é justamente sobre o aluguel enquanto aguarda o imóvel. Mas tem outro caso que com certeza deve ocorrer muito também. É o comprador investidor, que ele comprou pensando em ter rendimentos com aquele imóvel. Então ele não está pagando o aluguel, mas ele está deixando de receber os aluguéis que receberia se tivesse a posse do imóvel. Nesse caso também, ele tem direito à indenização? Tem sim, Humberto. Nesse caso aí é onde entra o chamado lucro cessante. É aquela expectativa que o adquirente tem de oferir receita com aquele imóvel. Mas a gente vai se perguntar agora, como que essa pessoa vai saber qual é o valor que ele vai receber? Você faz uma expectativa, uma média. Você, como é o especialista no mercado imobiliário, você sabe que o aluguel, em média, em um imóvel residencial, ele gira em média de 0,5% do valor de avaliação daquele imóvel. Então, por aí você tem que ter uma base de quanto é que aquela pessoa teria de receita a partir daquele aluguel, ou de um imóvel comercial, se fosse o caso. Doutor, a grande maioria das pessoas que compram um imóvel na planta, elas já assinam com o banco e elas já começam a pagar parte do financiamento, que é os chamados juros de obra.
se a obra ocorre um atraso, ela deve continuar pagando esse juro de obras? Então, essa é a grande discussão, né? Porque a maioria dos imóveis vendidos, na verdade, na planta, são imóveis que são vendidos de forma financiada. Então, em regra, após o final do prazo contratual e já tendo também utilizado aquele prazo de tolerância dos 180 dias, caso ocorra um atraso, ele pode ser entendido como um atraso abusivo, certo? E aí, esses juros, no caso, que pode ser tido como um juros abusivo. Ou seja, se essa demora ocorreu por culpa exclusivamente da construtora, ela que teria que arcar com esse valor para pagamento. Doutor, normalmente os contratos feitos pelas construtoras prevê multas para o comprador no caso de atraso e não prevê para a construtora. Num caso como esse, mesmo o contrato não prevendo, o comprador pode estar entrando com ação e está requerendo isso aí? Sim, Humberto, com certeza. Nesse tipo de situação, onde não há uma cláusula específica para o atraso da construtora, é chamado a inversão, né, da multa na forma invertida. É a aplicação da multa da forma invertida, ou seja, se existe um desequilíbrio contratual apenas em desfavor do consumidor e onde ele é penalizado quando ele atrasa o pagamento daquela parcela, essa mesma multa pode ser revertida para a construtora. Então, o contrato ele não pode funcionar como uma via de mão única, né? Ele tem que sempre estar equilibrado. Ou seja, o que vale para um tem que valer para o outro também. Doutor, uma pergunta interessante. O comprador, o casal comprou imóvel e ele pretende se casar em dezembro de 2026. Chegou dezembro de 2026, a obra não ficou pronta, houve um atraso demasiado. Esse comprador, ele pode estar desistindo e comprar outro imóvel? A lei dá a ele essa segurança? Sim, Humberto, desde que, como eu já falei, tenha ocorrido o atraso extrapolado, né? Ou seja, tem até, como você bem falou aí, tinha lá uma previsão, como exemplo, de junho de 2025. Chegou em dezembro de 2026 e ainda não tinha sido entregue, ou seja, já tinha passado o prazo contratual, já tinha passado a tolerância de 180 dias, ou seja, os 6 meses, e ainda assim não houve a entrega. Aí, nesse caso, o comprador ele tem o direito de, inicialmente, eu aconselho que ele sempre faça uma notificação para poder isso ficar documentado, certo? E para a construtora, né, demonstrando aquela insatisfação, e a partir disso aí ele pode pleitear uma negociação, chegando até a questão da rescisão, com a devolução de todos esses valores que ele efetivou em pagamento. Doutor, mas e no caso dos empreendimentos que são financiados na planta, no qual já assinou com o banco, já tem um contrato que inclusive já foi registrado em cartório, nesse caso é possível também fazer essa rescisão? É sim, porque quem deu causa foi a construtora, né? Então, é porque a gente sempre assimila atraso de obra àquela questão física, né? A construção. Sendo que a obra em si, ela tem a parte física, né, de construção ali dos blocos, né, de pedra sobre pedra, e tem a parte documental. E às vezes a gente observa muito no mercado que o que ocorre na grande maioria das situações é atraso em relação à expedição de habites, a ligação dos serviços públicos, água, luz daquele empreendimento, que às vezes faltou a construtora se organizar e não conseguir entregar na época devida. Então, com isso aí, ocorre o atraso. E sem essa infraestrutura básica, não tem como ser entregue um empreendimento. Doutor, o empreendimento financiado na planta, o banco ele fica corresponsável, até porque o financiamento já é feito. Em um caso como esse, o banco também pode ser acionado? Aí vai depender da modalidade de financiamento. Em algumas situações, o banco, de fato, ele é corresponsável, sim. Mas, por exemplo, nos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, aí onde tem ali aquele faixa 1 ali, mais ou menos, que são subsidiados pelo governo. Nesse caso aí, tanto o banco, que é a entidade, no caso, normalmente é a Caixa Econômica, né, que é a entidade que faz aquele financiamento subsidiado, ela fica como corresponsável. Doutor, a construtora, ela pode dizer que já entregou o imóvel apenas pelo fato da obra estar concluída? É aquilo que a gente acabou de falar. Infelizmente, só o fato de estar pronto o empreendimento não quer dizer que a obra está pronta. O que diz que a obra está pronta é a expedição do habite, que é um documento que é expedido pelo órgão público municipal, que diz que aquele imóvel está apto a ser habitado.
E aí, quando há a expedição do habite, é porque a parte de infraestrutura, ou seja, a água, a luz, já está funcionando tudo certinho. É uma vistoria que é feita para Exatamente. saber se está tudo ok. Exatamente. O órgão da prefeitura responsável vai lá e faz a fiscalização daquele empreendimento para verificar se está realmente de acordo, se já está em condição de habitabilidade. A prova dos 9. Exatamente, JP. A propaganda feita pela construtora durante o período de venda, essa propaganda também pode ser usada como prova? Sim, porque pelo Código de Defesa do Consumidor, essa questão de propaganda, ela é vinculante, né? Ou seja, o material publicitário, mensagem, folder, print do site, isso tudo serve de prova para que o comprador ele possa demonstrar quais foram as promessas que lhe foram feitas. E a partir daí, dentro do direito do consumidor, ele exigir, na verdade, que seja uma indenização, caso tenha esse direito. Doutor, a gente sabe que o sonho da casa própria é o maior sonho do brasileiro. O que é que se orienta para quem teve esse sonho frustrado e está com a sua obra em atraso? Qual a orientação do senhor? Sim, o primeiro ponto é sempre ter calma na aquisição dos imóveis, né? Ele tem que, como você bem falou, as construtoras, você tem que analisar o histórico da construtora, verificar se ela tem um histórico de atraso ou se não tem. E dentro disso, ele não só pesquisar o valor do imóvel, ele analisar também qual é a empresa que ele está adquirindo. Porque caso ele venha enfrentando aquela questão do atraso, ele precisa saber que ele não ficar totalmente desamparado. Ele tem lá o Código de Defesa do Consumidor que vai assisti-lo, porque nessa relação ele é o consumidor. E o contrato, ele deve também servir para equilibrar aquela relação. Ou seja, ele tem que utilizar o contrato a seu favor, para que, a partir do contrato, ele possa exercer todos os seus direitos. E papo legal, viu? A gente ficou sabendo muita coisa aí sobre essa questão do atraso na entrega do imóvel, o que você deve saber, como proceder, que é muito importante. E o Humberto trouxe esse assunto hoje com o doutor Anailton Góes, justamente para esclarecer isso e lhe dar um norte de como você proceder diante de tudo isso. Como o Humberto disse, às vezes é raro acontecer, mas acontece. E isso aí como também falou o doutor Anailton Góes, né? Isso mexe também com o sonho das pessoas. Outro exemplo que o Humberto deu sobre uma pessoa que se planeja para casar e lá na frente o imóvel não saiu, não deu tempo de preparar e aquela decepção e realmente uma frustração enorme. Então tem que se planejar e buscar até fazer com que esse empreendimento que eles estão querendo lá, digamos assim, que esteja pronto 6 meses antes de acontecer esse casamento, que se for perto ali, a empresa ainda tem um prazo legal de 6 meses para isso, e lá na frente, sem informação, sem orientação, pode ser realmente essa decepção, essa frustração. Por isso, essas informações importantes trazidas hoje aqui pelo Humberto, da Nobel Imóveis, especialista imobiliário, juntamente com o doutor Anailton Góes, especialista em direito imobiliário, aqui no Cidade em Pauta de hoje. Muito obrigado, viu, Humberto? Quem quiser saber mais, contactar com você, com o doutor Anailton lá na sua empresa, o que fazer? A Nobel Imóveis, ela preza muito por isso aí, Lucival. Por isso que a gente sempre traz aqui o doutor Anailton para esclarecer e deixar você bem informado, porque é um direito seu. Se é um direito, você deve requerer, e a Nobel preza por isso. Então, ao você adquirir um imóvel com a Nobel, você é bem orientado, você já entende qual é o prazo, o que pode ocorrer, o que pode não ocorrer e quais os direitos que você tem, e a gente lhe dá toda a assessoria da qual nós somos especialistas para dar. A Nobel Imóveis, ela fica ali na Avenida Governador João Durval Carneiro, número 2979, bem próximo à Estação Nova. Você pode nos encontrar também nas redes sociais, é só pesquisar por @Nobel Imóveis ou entrar em contato com o nosso WhatsApp, que é o 3616-3395. Vou repetir, 3616-3395. Doutor Anailton, eu quero agradecer a sua participação e pedir que o senhor deixe as considerações finais e como encontrá-lo também. Nossas redes sociais, Humberto, é o @GF Assessoria Jurídica e o nosso WhatsApp é o 759-9205-5150. Esse telefone está à disposição aí para os nossos ouvintes que querem tirar qualquer dúvida, estiver passando por esse tipo de situação. E é sempre bom frisar, o ideal é, antes da compra, analise todos os detalhes: localização do imóvel, histórico da construtora,
Uma ferramenta que a gente pode utilizar, que está à mão de todas as pessoas, assim, com muita facilidade, é aquele site Reclame Aqui, onde você vai verificar, por aí você vai ver que tem o histórico das construtoras, e antes de efetuar essa compra, você vai analisando todos esses pontos, você vai evitar de ficar frustrado, na verdade. Doutor Ailton, muito obrigado. Humberto, até a próxima, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Forte abraço também a todos e até a próxima.